Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja e reine entre todos nós. Hoje nós fomos convidados para fazer o estudo, então hoje nós vamos falar sobre a caridade, porque eu fiquei do lado de cá, eu sou canhota. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, é o capítulo inteiro vem falar da caridade. Mas a gente escolheu o item 9, que fala da caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerrada nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, sereis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nos sombrios bairros onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensais um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amais, pois, o vosso próximo,
Amai como vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repeles hoje, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral e que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e, entretanto, que é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar, para deixar falar o mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo, quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outro é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve se impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre e rejeitado talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensais naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, 1860, Paris, 1860. Então, queridos irmãos, nesse capítulo, é o capítulo inteiro que vem falar da caridade, mas eu escolhi esse item porque nem esse aqui não vai dar tempo da gente falar tudo que é preciso falar, né? Então, os amigos espirituais vêm dizendo para nós o seguinte, que a ação, que a caridade é uma ação impulsionada por um sentimento de amor por nós desenvolvida em favor do próximo. Então, é um sentimento de amor que vem do nosso eu, do nosso íntimo, né? A caridade abrange todas as situações nas quais nos encontramos frente aos nossos semelhantes, seja socialmente igual ou superior à nossa posição. Então, a prática da caridade, ela exige todos os momentos, em qualquer lugar, com quem esteja, rico, pobre, preto, branco, amarelo, verde, é aonde nós estivermos. A gente necessita usar a caridade moral e a caridade material, porque as duas caminham juntas. Não adianta nós falarmos da caridade material se não falarmos da caridade moral, né? E a caridade material, ela é muito fácil de ser feita, né? Porque todos nós temos lá dentro das nossas despesas 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Um açúcar, um sal, seja o que for, né? Mas a caridade moral, aquela da tolerância, e aí nós vamos lá dentro da nossa casa, né? Porque é lá que nós vamos mostrar nossas garras, né? Porque aqui é muito fácil da gente conviver, né? Cada um que sai, vai embora para sua casa e não precisa, a gente não precisa conviver o dia a dia. E lá dentro do nosso lar nós estamos 24 horas sendo testados, né? Então,
Quando a gente ainda não conhece a doutrina espírita, a gente fazia muita besteira. Hoje a gente ainda faz, mas a gente já faz bem menos. Né? A gente falava alto dentro de casa, a gente gritava, você está surdo? Você não está ouvindo eu falar, não. Né? Hoje a gente já dá uma moderada nas nossas palavras. Mas mesmo assim a gente ainda cai. Mas a gente já cai como um gato, já cai em pé. Né? Quando você faz, você já lembra, nossa, mas eu não podia ter feito isso. Não é isso que a doutrina espírita me ensina. Então, cada dia que passa, que nós estamos dentro da casa espírita, nós vamos aprendendo um pouquinho mais do Evangelho. A caridade não consiste apenas na esmola que damos, ou nos auxílios materiais que nós distribuímos. A prática da caridade se inicia no lar, mediante o nosso modo de agir, aos nossos familiares, servidores e todos aqueles que convivem conosco, tratando-os com afabilidade e doçura. Aí essa afabilidade e doçura a gente vai ver assim. Também nós não podemos ficar assim, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que ficar caladinha, porque... Não, a gente tem que usar a energia com brandura, principalmente com os nossos filhos, né? As nossas crianças, né? Porque nós temos crianças rebeldes, temos crianças menos rebeldes, temos nossos jovens mais rebeldes, menos. E então a gente vai falar com eles usando a energia, mas com ponderação. Isso chama caridade e é a caridade moral. Você vai conversar com ele, mostrando para ele os erros que ele está cometendo, mas dentro de uma normalidade, de uma fraternidade. Porque se nós começarmos a gritar, entrar na mesma sintonia dele, vai ficar tudo perdido. Né? Então, por isso que os amigos espirituais nos falam que o nosso modo de agir frente aos nossos familiares, servidores e aqueles que convivem conosco, tratando-os com afabilidade e doçura. Então, essa afabilidade e doçura se chama energia com brandura, pulso forte, mas com amor, né? A caridade se expressa na alegria e no bom ânimo, com quem procuramos contagiar os tristes e os aflitos. Consiste na paz e na felicidade, na confiança que irradiamos, no lar, no trabalho, na escola ou lá na sociedade novamente, né? Nós precisamos de exercer essa caridade, a caridade moral, de ver os defeitos dos outros e não os apontá-los. E quando eu aponto para a Juliana, eu aponto um para ela, tem 4 apontando para mim. Então a gente precisa de exercitar esse conhecimento, pondo em prática, estudando, procurando pôr tudo aquilo que a gente aprende aqui nos livros que nós lemos, no Evangelho, nos estudos que são feitos aqui. Se cada um de nós levarmos para dentro de nós esse conhecimento e levarmos para fora, lá fora, muitas mudanças irão acontecer para melhor. Porque nós precisamos de pôr em prática o conhecimento que nós adquirimos. Nós não vamos cobrar de uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos. A doutrina espírita, ela é muito clara. Ela abrange todos os leques para nós. Quanto que outros não têm essa oportunidade que nós temos. Então, é necessário que nós colocamos no nosso íntimo esse conhecimento para poder levar até aqueles que ainda não têm.
A justiça divina determina que cada um de nós recebamos a recompensa ou sofrimento, segundo o que realizamos. E como espíritas, compete-nos esforçarmos para que as nossas ações expressem sempre e unicamente no bem, em favor de todas as criaturas. Então nós temos de ter muito cuidado com os nossos atos, porque nós espíritas somos muito observados. E é de acordo com o que nós agimos que nós somos exemplo para aqueles que estão lá fora, para aqueles que nos rodeiam. Eu sempre gosto de falar isso. Eu nunca esqueci um dia que eu estava numa coroação e que a dona Dinguinha, que todo mundo deve conhecer muito bem, né? Estava na minha frente e conversando com uma outra e falou assim: gente, a gente precisa prestar muito atenção nos espíritos. Eles são muito verdadeiros, eles são muito caridosos. Você pode observar que todo espírita exercita muito a caridade. E eu estava atrás dela ouvindo aquilo. Aí eu pensei, meu Deus, como será que eu estou agindo? Porque nós somos observados, né? Então a gente, se você fazer uma coisa mal feita, você pode pensar assim: ah, ninguém viu. Ah, viu sim. Viu e viu muito. Mas se você fez um bem também, todo mundo viu. Tem um ditado que nós enganamos os homens, mas não enganamos a Deus, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado com as nossas ações. E exercendo a caridade, tanto a caridade material quanto a caridade moral, tem muito trabalho dentro da casa espírita. Muito, 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 muito. Basta nós querermos. Nós temos agora, acredito que já deve estar começando a campanha do quilo, né, Divino? Cadê o Divino? Não está aqui. Que a pandemia, graças a Deus, lá vai amenizando bastante. Eu acredito que já a gente já deve estar voltando, né? Que é a campanha do quilo, que em benefício do nosso irmão menos favorecido. E junto com essa caridade material que nós praticamos também a caridade moral, porque nós levamos até aqueles lares onde nós vamos bater, aquela mensagem de afeto, de conhecimento, e que muitas das vezes aquela pessoa que pega aquela mensagem, no íntimo dela, ela estava no maior desespero, e a gente deixa aquela mensagem para ela, e quando ela entra e vai ler, aquilo acalma, tranquiliza. E aquele cavalo de batalha, né, que às vezes ela estava vivendo, ela vê que aquilo não era tanto, e a gente sofrendo mais do que ela. E assim nós temos que trazer para nós. A caridade material é aquela de levar o conhecimento àquele que menos conhece, de ter a tolerância com aquele mais embrutecido, de ter a benevolência com aquele que nada tem. E a tolerância, gente, é a mais difícil de ser falada. E isso aí eu estou falando para mim, que sou aquela pessoa ainda difícil, que bateu, levou, está falando comigo, eu já estou retrucando. Então eu preciso estar sempre voltando para dentro de mim, para mim fazer essa reforma, de morder a língua, de não falar muito. E isso chama caridade moral. E tem outra, nós vamos fazer uma visita a uma pessoa que está num sofrimento muito grande, passando por necessidade, até do próprio pão dentro do seu lar. Aí nós vamos lá e vamos falar do Evangelho para ela. Ah, mas falamos e decoramos o Evangelho lindo, maravilhoso para ela.
e ela está com o estômago doendo de fome. Será que vai ser válido? Gente, vai trazer, obrigada. É válido, mas muito válido ainda seria se levássemos, Deus Pai, se levássemos o pão de cada dia para aquela família, levássemos uma cesta, porque ela de barriga vazia, ela não vai captar quase nada. A pessoa com fome, ela não vai ser receptiva àquela mensagem que nós estamos levando. Então é necessário que nós saibamos exercitar essa caridade, a caridade material e a caridade moral juntas. Aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, exercitando as duas, que uma faz parte da outra. Caridade moral, caridade material caminham juntas. Gente, eu estou falando isso não é para ninguém de vocês, não. Eu estou falando para mim mesma, que sou a maior beneficiada nesse momento. Então, vamos procurar os nossos trabalhos dentro da casa espírita, dentro da igreja, aonde estivermos, no nosso trabalho, na sociedade, aonde nós estivermos, nós podemos exercitar a caridade. No nosso trabalho, sendo tolerantes com os nossos companheiros menos esclarecidos. E quem não tem dentro da sua oficina de trabalho, aquele mais difícil. Quem não tem dentro do seu lar, aquele mais difícil. Quem não tem na sua rua, o seu vizinho, o seu amigo, sempre vai haver um mais difícil. E é com aquela pessoa que necessitamos de exercitar a caridade. Com os nossos maridos, com as nossas esposas, com as nossas sogras, né? Com as nossas noras, com os nossos genros, né? Porque muita gente fala assim, mas eu não tenho nora. Mas tem genro. Eu tenho genro, não tenho nora. Eu tenho 3 filhas, né? Então eu tenho 3 genros. Aliás, tem 2, porque a do meio ainda não casou, mas de vez em quando tem um namorado. É genro, né? Então, a gente precisa exercitar isso, porque eles estão ali para nos mostrar as nossas deficiências. De vez em quando, um ou outro nos dá uma cutucadinha. As noras têm uma desavença muito grande com as sogras. E se cada sogra fizesse da sua nora uma filha, e se cada nora fizesse da sua sogra uma mãe, não haveria discórdia entre sogras e noras, né? Porque é necessário que ali exercite a caridade moral para ter a tolerância. Porque nós estamos na Terra, não é à toa não, nós estamos aqui encarnados, não é à toa não, nós estamos aqui para desatar as algemas do passado, arrancar as arestas que ainda está impregnada dentro de nós, que trazemos lá de outras vidas. Então é necessário que saibamos levar estas situações de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo aqui dentro da casa espírita. Meritória é a atitude dos que distribuem o pão, o agasalho, o remédio e o socorro para o corpo, pois assim praticam a solidariedade, ensinando-a aos que os observam, sejam encarnados ou desencarnados. Então, de acordo com os nossos atos, aqueles que nos rodeiam, eu falei dos encarnados que nos observam, não? Mas tem os desencarnados que nos acompanham, que nos observam. E eles
vem tudo que nós fizemos. Então, é necessário que sejamos espelhos, exemplo para aqueles que nos acompanham, que sejam de vidas passadas ou que estão conosco nessa atual existência. Então, que os nossos irmãos desencarnados aprendam conosco todas as lições que aqui nós adquirimos. E acima dos bens materiais que detemos provisoriamente por empréstimo divino, todos nós possuímos valores espirituais que devemos igualmente oferecer àqueles que de nós se aproximam. Então, é o que nós estávamos falando, né? E ainda eles vêm dizer: se então já sabemos distribuir o pão do corpo, aprendamos também distribuir o pão da fraternidade, a amizade sincera com todos aqueles que compartilham conosco na jornada evolutiva da Terra. Então, queridos irmãos, a mensagem que eu tinha para nós hoje era essa. No livro Sinal Verde, do item 4 ao 6, também fala muito da caridade moral e material. Então, que agora não vai dar tempo da gente ler, então depois, se alguém quiser ler em casa, se tiver... Tem 5 minutos? 10 devia. Eu não estou enxergando direito, meu óculos é só de perto. Deve ser ler. Deixa eu achar aqui então. No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar ao desequilíbrio e à perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra acalmante para ser resolvido. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem que seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Então tem muito mais aqui, mas não vai dar tempo, que até na lição 6, nós lemos só a lição 4. Então, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja e reine entre todos nós. Meu muito obrigado por vocês terem tido a caridade de me tolerar e que nós possamos, em outra oportunidade, voltar a conversar mais. Boa noite e que o Senhor esteja convosco.